Boa noite, irmãos. Que alegria poder estar com vocês todos. Eu tenho acompanhado o trabalho que os irmãos têm realizado e é com alegria que estou aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho sobre a tradição batista. Eu quero, portanto, encorajá-los a seguirem firmes nesse propósito de edificar a igreja, com boas conferências, não é? Com a escola Charles Spurgeon, que tem servido tanto aqui, não apenas ao estado do Ceará, mas outros lugares do Brasil, e pelo recurso da internet, é inumerável a quantidade de pessoas que tem sido alcançada pela graça de Deus. Quero agradecer ao pastor André, ao pastor Cleiton, pelo convite. Espero que seja um tempo de instrução, de edificação, de comunhão, esse tempo aqui com os irmãos. A pedido do pastor André, eu queria apresentar a vocês o trabalho da Pronobis Editora. Tem apenas 1 ano e meio essa editora. Nós começamos esse projeto porque existe, de fato, uma grande necessidade de continuar buscando a edificação da igreja por meio de literatura, boa literatura. Então, a Pronobis nasceu com esse intuito de somar forças às boas editoras que nós já temos em língua portuguesa, que tem feito um excelente trabalho de difusão da fé, da ortodoxia, da boa tradição cristã. E nós começamos, ousadamente, pela graça de Deus, com essa obra de teologia sistemática do James Patrick Boyce. Não é? Tem lá o James Boyce presbiteriano, do século XX. O James Boyce, do qual nós nos referimos aqui, é um teólogo batista do século XIX. E é uma sistemática, você pode perguntar, mas para que mais uma sistemática? Além de ser uma excelente sistemática, ela tem um grande valor histórico simbólico. Foi a primeira teologia sistemática dos batistas do Sul, e os pioneiros que vieram para o Brasil, né, pouca gente sabe disso, eles estudaram no seminário fundado pelo James Boyce, que hoje está em Louisville, no Kentucky, onde o Al Mohler é seu presidente. Não é? Inclusive, a biblioteca do seminário recebe o nome de Boyce. Ele estudou no Princeton, na época dos gigantes, dentre os quais o Charles Hodge, e essa sistemática foi a leitura obrigatória de muitos pastores que passaram pelos seminários nos Estados Unidos. Né? E esse material, pela primeira vez, em língua portuguesa. Tem um apêndice preciosíssimo aqui, que é o resumo de princípios, que é uma série de documentos, é um documento com uma série de artigos, melhor dizendo, que governou a educação teológica entre os batistas no sul dos Estados Unidos. Né? Então, é um livro que está prefaciado aí pelo Franklin Ferreira. É um livro realmente muito interessante que já tem feito aí dado uma boa contribuição no Brasil. Nós esgotamos a primeira tiragem no espaço de 6 meses, em plena pandemia. Essa é a segunda edição, revisada com uma edição muito primorosa, capa dura. Está aí à disposição dos irmãos. Esse texto é do Dr. Michael Haykin, né? E talvez por conta dessa obra aqui, a leitura dos irmãos tem encorajado a fazer uma conferência com essa temática. Né? O Dr. Michael Haykin é um PhD em teologia histórica, ele é professor titular da cadeira de História da Igreja, no Seminário do Sul, lá no Kentucky, já escreveu mais de 100 livros. O Haykin é fenomenal, um homem brilhante, não é um palpiteiro sobre um assunto, é um homem que fala com propriedade. E essa obra, também pela primeira vez em português, recebeu esse título, Os Primeiros Batistas, mas ele trata especificamente 4 gigantes muito desconhecidos. Nós vamos tratar mais especificamente sobre esses nomes amanhã. Mas é uma boa introdução à história dos batistas. Como eu vou dizer e apresentar aos irmãos, infelizmente, boa parte dos batistas hoje não conhece sua história, sua tradição. E esse livro é uma boa introdução. Ele faz um panorama sobre a Inglaterra, sobre a gênese dos batistas e esses nomes que foram fundamentais para sedimentar o movimento batista no início do século XVII. E aqui, uma obra do John Owen, né? Sobre o John Owen, melhor dizendo, do Crawford Gribben, que é um especialista em John Owen. Eu sou muito fã do John Owen, ele é chamado de o Calvino da Inglaterra, a mente mais prodigiosa entre os puritanos, o príncipe dos puritanos, e não é uma biografia comum. O Crawford Gribben, ele é um especialista com muitos livros sobre os puritanos, sobre o Owen, mas esse livro especificamente, lançado ano passado nos Estados Unidos, é uma teologia biográfica, digamos assim. Ele pega temas teológicos da vida e trata a partir da biografia do próprio John Owen. Então ele trata nascimento,
adolescência, a juventude, vida adulta e morte. Então ele trata a partir da própria vida do John Owen, que foi realmente um homem que deu grande contribuição. Escreveu só 8 milhões de palavras, o John Owen, né? É um homem impressionante. E também tem suas nódoas, suas fraquezas, suas lutas. Não sei quem passou já pela experiência, eu espero que não tenha passado, mas John Owen sepultou todos os filhos que viu nascer, 10 filhos ao todo. Como é que ele encarou o sofrimento, né? A questão política, a sua percepção política, como mudou no decurso do tempo, né? Ele que esteve presente na invasão da Escócia, da Irlanda, que foi amigo pessoal do Lorde Protetor, Cromwell. Enfim, é um livro bastante interessante e vale a pena acessar. Tem muita teologia pastoral nessa teologia histórica aqui do Crawford Gribben. Então, alguns outros títulos estão aí na livraria e eu espero que vocês nos ajudem nesse processo de difusão desses bons livros. Tem bastante material chegando até o aniversário de 2 anos da Pronobis. Eu quero encorajar vocês a conhecerem o nosso site e nossas redes aí, nossos canais, e orem por esse trabalho. Deus nos ajude a seguir em frente. Bem, vamos ao nosso tema, os batistas e sua herança reformada. Eu estava pensando, pastor André, como a providência tem seus caminhos, né? Quando nós acordamos essa data, eu não pensei nisso, eu suponho que o irmão também não, mas exatamente hoje, 10 de setembro de 2021, nessa conferência, coincidentemente, é o aniversário do Sesc Centenário dos Batistas no Brasil. A primeira igreja batista plantada em solo brasileiro aconteceu no dia 10 de setembro de 1871, exatamente hoje, em Santa Bárbara do Oeste. Alguns anos depois, eles fundaram uma segunda igreja, em 1879, onde fica hoje a cidade americana, né? E esses primeiros batistas pediram à junta de Richmond que enviasse missionários para cá, e eles enviaram. Depois, William Bagby, sua esposa Anne, depois Zachary e sua esposa Kate Taylor, né? São os pioneiros aí do movimento batista no Brasil. Isso é realmente muito interessante. E é muito oportuno, portanto, pensar sobre a identidade batista. E aqui, de imediato, eu queria dizer 2 coisas para vocês. A gente precisa encontrar uma via média. Se, por um lado, né, por muito tempo existiu uma espécie de idolatria denominacional, indivíduo que colocava a denominação acima do evangelho, hoje, na cultura pós-denominacional, existe uma prevalecência de desprezo em relação à denominação. Acho que o ideal é encontrar uma via média. Nós somos cristãos, isso é suficiente, nós somos discípulos de Cristo, ok? Mas, ao mesmo tempo, é impressionante como a providência nos favoreceu, nos colocando num circuito que tem uma história, que tem uma herança, que tem uma tradição, que de fato tem nódoas, páginas feias, algumas delas desagradáveis, mas incomparavelmente há muitas boas memórias que precisam ser resgatadas, acertos que podem ser repetidos, né? E desacertos que devem ser evitados, e portanto é muito oportuno pensar sobre a nossa herança enquanto batistas. Boa parte dos cristãos que se apresentam como batistas não conhece a sua história, inclusive muitos líderes. Isso se dá por algumas razões. Eu queria destacar 2. Primeiro, existe uma cultura de desprezo pela história. Um estudioso no Brasil, alguns anos atrás, disse que o brasileiro é aquele que de 15 em 15 anos se esquece do que aconteceu nos últimos 15 anos, né? Então, assim, há um lapso de memória, a gente não tem assim, muito apreço pela história, né? Eu gostaria que toda igreja, e é bom saber que aqui há isso, né, tivesse esse cuidado pela história, pela tradição, por sua herança, boas possibilidades para que a membresia aprofunde seu entendimento sobre temas teológicos e também da história da igreja, né, ampliando a sua visão sobre as origens. Infelizmente, muita gente tem essa cultura ainda de desprezo pela história. E também por conta da falta de acesso às fontes primárias. Então, se o indivíduo não tem a condição de fazer uma leitura de documentos em outros idiomas, no inglês, por exemplo, ele fica mais limitado. Somos uma igreja com 150 anos no Brasil e não temos, até o momento, nenhuma obra que apresente o movimento do século XVII ao século XX. Não é? Nós estamos para publicar um texto agora também, aí, nos próximos dias, com a graça de Deus. Portanto, é preciso gastar tempo e pensar sobre
Repito, história, tradição, herança, identidade batista. E como os irmãos verão, não é uma atividade enfadonha, muito pelo contrário. À medida que a gente vai examinando a providência no decurso da história, nós somos encorajados pelo que Deus fez no passado, não é? Conforme nós veremos. Eu queria compartilhar com vocês um texto, talvez seja projetado aí. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Eu sempre digo lá na igreja, sempre aos domingos pela manhã, no nosso culto público de adoração, nós não somos apenas algumas dezenas de pessoas. Nós fazemos parte de um incontável número de pessoas que foi alcançada pela graça no decurso da história. Então você não nasceu numa igreja, você não está numa igreja que nasceu numa esquina ontem. Você está acompanhado por uma nuvem de testemunhas, e vale a pena fazer esse caminho e conhecer as veredas antigas, não é? Por exemplo, por que nós, eu estou vendo aqui um batistério, por que nós batizamos as pessoas por imersão? Não é? Quando efetivamente começou isso, historicamente? Não é? E qual é o impacto disso, a importância disso, a relevância disso? Não é? Então, conhecer um pouco dessas veredas antigas e o quanto esses notáveis do passado contribuíram para que nós hoje tivéssemos algumas práticas que nós entendemos ser bíblicas, estarem ancoradas nas Escrituras. E há um teólogo que eu aprecio muito, que ele diz assim: somos todos anões sobre os ombros de gigantes. Graças a eles, podemos ver além deles, ocupando-nos com os tratados escritos pelos antigos. Apoderamo-nos de seus pensamentos seletos, sepultados pelo tempo e pela negligência humana, e soerguemos, por assim dizer, da morte para uma nova vida. Ou seja, o Pedro de Blois falando sobre a importância de subir nos ombros dos gigantes e aprender com eles. E o nosso plano para essa conferência, né, fazer um panorama geral da história dos batistas, seus principais personagens, os mais influentes, as tradições herdadas, a rica herança teológica. Então é muita informação em pouco tempo. Então deixa eu apresentar para vocês um cenário geral aqui. O século XVI é basicamente o século que antecede o movimento batista. Os fatores decisivos para a origem dos batistas efetivamente acontecem no século XVI. O século XVII é o advento e o marco histórico dos batistas. Antes de 1608 não há nenhuma informação, não há nada que possa ser documentado. Então, eclode de fato no século XVII. O século XVIII, conflitos e consolidação dos batistas, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, né? O século XVIII foi um período de conflitos e consolidação. E o século XIX, um crescimento e expansão dos batistas no mundo, sobretudo pelo movimento missionário com um homem chamado William Carey e Andrew Fuller, entre outros. Então, na contramão do que alguns podem pensar e sugerir, estudar a história não é perda de tempo, não é uma coisa fútil, um exercício inútil, muito pelo contrário. Nós aprendemos muito, e é emocionante, eu diria, pensar, por exemplo, que aquele pequeno grão de mostarda se transformou numa árvore frondosa. Só nos Estados Unidos da América são mais de 15 milhões de batistas. No Brasil somos, salvo engano, aí, algo em torno de 2 milhões. Você já parou para pensar nisso? Há um homem chamado T.J. Bowen, Thomas Jefferson Bowen. Ele veio para o Brasil em 1860, depois de ter trabalhado um tempo na África. Ele é o pai da Igreja Batista na Nigéria. Veio com a sua família. Ele ficou quase 9 meses morando na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, porque não conseguiu alugar uma casa na cidade. E ele foi o homem que evangelizou o Richard Ratcliffe, que foi o pastor dos colonos americanos em Santa Bárbara do Oeste, que enviou as cartas pedindo à junta de Richmond que enviasse missionários. Percebam, portanto, que é emocionante, e as ruínas desse hotel até hoje, lá na Floresta da Tijuca, ver que ali, não é, transitou o Bowen, o Bagby, o Zachary Clay Taylor. Esses homens vieram para o Brasil quando nós éramos, no Rio de Janeiro, uma grande fazenda de café. Eles deram a vida pela causa do Evangelho aqui. E outras tradições, presbiterianos, congregacionais, metodistas, enfim. Portanto, é muito precioso ver como a providência atua no decurso da história. E, para conhecer a história batista, a herança batista, é fundamental, é essencial
investigar a história da Inglaterra. É na Inglaterra, é no solo inglês, que a semente batista germina e floresce. E há pelo menos um tripé, e a gente vai tratar isso no decurso das nossas falas aqui, que fundamenta essa tese. Primeiro, os fatos históricos, não é? Os documentos do período que aconteceram esses fatos, há muita documentação nessa direção, e o testemunho e os escritos dos principais atores envolvidos, não é? Então nós temos aí farta documentação apontando uma gênese no solo inglês. Há um historiador que tem uma obra, infelizmente ainda não publicada em língua portuguesa, um grande historiador chamado Philip Schaff. Ele diz o seguinte, aí está o tripé, fatos históricos, documentos de período dos fatos e o testemunho e os escritos dos principais atores envolvidos. Mas o Schaff diz o seguinte, a história deve ser escrita de fontes originais, vinda de amigos e inimigos, no espírito de verdade e amor, sine ira et studio, sem malícia e com caridade para com todo. O que ele está falando isso, com todos? É que história não é romance. E às vezes no circuito reformado, muita gente confunde história com romance, não é? Os reformadores todos, sem exceção, tinham nódoas, eles tinham os pés de barro. Havia virtudes, mas também fraquezas. Então, quando a gente estuda a história da Igreja Batista, a herança teológica batista, a gente está falando de uma amálgama de virtudes e de fraquezas, de páginas que enchem os nossos olhos e dizem, que coisa linda. E há outras páginas que a gente diz, isso é triste, isso é deplorável, isso não tem harmonia com o Evangelho. Portanto, é papel do cristão a honestidade intelectual. E o historiador, aquele que busca investigar as fontes com integridade intelectual, ele acessa nesse espírito, né? Ele investiga as fontes, não importa quem está afirmando. Se é verdade, ela é procedente de Deus. É nesse espírito que a gente vai, então, pensar um pouquinho sobre essa rica tradição. E o contexto religioso da Inglaterra é muito interessante. Pensemos, século XVI, para ser preciso, no início do século XVI, 31 de outubro de 1517, é o marco histórico referencial da Reforma Protestante. Martinho Lutero afixa lá nos portões do Castelo de Wittenberg as suas famosas 95 teses. Ele é o principal proponente, ou pelo menos o homem que tem maior visibilidade. Mas a reforma, ou o movimento de reformas na Europa estava em curso, na Alemanha, na França, na Holanda, e outros países com menor grau, mas estava em curso, na Suíça, por exemplo, na Escócia, com John Knox, e alguns desses países, séculos atrás, já tinha sinais de movimentação reformista, os chamados pré-reformadores, na Itália, na Boêmia, na Inglaterra, e na Inglaterra a figura mais expressiva é um homem chamado John Wycliffe, uma autoridade, um intelectual, um erudito da Universidade de Oxford, que foi quem primeiro empreendeu traduzir a Bíblia para o vernáculo, para a língua inglesa. Pois bem, então a reforma no século XVI já estava germinando em solo inglês. Mas no século XVI, quem assume o trono é um homem chamado Henrique VIII, esse homem pomposo aí. E o reinado dele é caracterizado por muitos conflitos políticos e religiosos. Então, ele herda uma Inglaterra católica até a medula, as ideias reformistas começam a chegar vindas do continente e ele faz resistência, ele é católico por convicção, não é? E tanto é que ele recebe do Papa o título de defensor da fé, porque ele autoriza a publicação de uma obra que cita nominalmente Lutero como um grande herege, então ele está lá na defesa da ortodoxia romana, e está tudo muito bem, até que ele deseja divorciar-se de Catarina de Aragão. Se fosse hoje não teria problema, banalização do divórcio hoje não é um problema, basta ir no cartório assinar um pedaço de papel, mas na época era um problema. E no caso dele tem um agravante, ele é casado com Catarina de Aragão. E quem era Catarina de Aragão? Filha dos reis católicos da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Os reis católicos que sedimentaram, reconquistaram a Espanha dos muçulmanos. Vocês sabem que houve um período de islamização da Europa, não é? A partir do 6º, 7º século, e a Península Ibérica inteira foi tomada pelos islâmicos, só ficou a pontinha lá, a Astúria. E no decurso dos séculos, os reis vieram tomando
até que no período de Isabel e Aragão, eles invadiram Granada, que era o último califado muçulmano na Espanha, então receberam a glória de ter libertado a Europa, pelo menos a Península Ibérica, dos muçulmanos. Então, eles tinham autoridade moral junto à Igreja Romana, e o Papa não queria entrar em dificuldade com a Espanha. E um segundo agravante, o Papa, à época, era sobrinho de Catarina de Aragão, Carlos V. Lembra daquela dieta de Worms, quando Lutero se apresenta diante do Papa? É o sobrinho de Catarina de Aragão. Então, Henrique está com um problema, ele quer se divorciar, mas a esposa tem pais importantes e o sobrinho é imperador. Mas Henrique estava apaixonado por uma mulher chamada Ana Bolena. Ele falou, não, vou me separar de qualquer jeito. E ele, então, edita o decreto de ato de supremacia, 1534. O que é o ato de supremacia? É o rompimento jurídico com a Igreja Romana. Ela continua católica, inclusive a palavra anglicana vem do latim, é Igreja Católica. Mas não tem mais cordas jurídicas. Ele então se estabelece como cabeça da igreja na Inglaterra e não há precedente disso na história. E então ele se estabelece ali, casa-se com Ana Bolena, depois ele manda matá-la. Ele vai casar 6 vezes ao todo, pelo menos 2 esposas ele manda matar. Catarina de Aragão morre de câncer e de tristeza também. Mas, enfim, é um homem confuso. É nesse período, com Henrique VIII, que começam as mudanças políticas e religiosas na Inglaterra. Vocês já ouviram falar de um homem chamado William Tyndale. Inclusive, vai ser publicado mais um daquela série de pequenas biografias, que foi um homem que cometeu o crime de traduzir a Bíblia para o inglês, né? E o Henrique VIII estava tão obstinado em cortar as raízes da reforma no seu país, que ele mandou a polícia dele secreta ir na Antuérpia, na Bélgica. Conseguiu encontrar o Tyndale, trouxe para Londres, queimou vivo. E as últimas palavras do Tyndale: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Agora veja como é a providência. Alguns anos depois, por decreto do mesmo rei que o havia matado, era proibido não ter uma Bíblia em inglês em cada paróquia da Inglaterra. Ou seja, como as coisas mudam, como a providência age em favor da sua igreja. Pois bem, falece o rei Henrique VIII, aos 55 anos, assume o trono Eduardo VI. Ele é chamado de o Josias da Inglaterra, o rei menino. Ele assumiu o reinado muito jovem, na verdade, ele estava cercado de uma equipe regente. Ele foi criado, ele é o primeiro rei inglês criado como protestante. Quem foi o tutor dele? Uma das maiores mentes da Inglaterra, Thomas Cranmer, que era o arcebispo da Cantuária, que ainda hoje, na estrutura da igreja anglicana, é a hierarquia topo, é a igreja mais importante, o arcebispado da Cantuária. E ele era filho de Henrique VIII com uma mulher chamada Jane Seymour. E ele foi criado como protestante. Ele então empreendeu várias reformas na Inglaterra, no culto, na liturgia, de modo geral, na teologia, mas, infelizmente, ele vem a morrer muito cedo, muito jovem. E havia uma preocupação: quem que vai assumir o lugar dele? Ele tem 2 irmãs, uma é Maria Tudor e a outra Elizabeth I. Mas os conselheiros não queriam nenhuma das suas meia-irmãs, queriam uma prima dele que também era protestante. Mas quem assumiu o trono é essa mulher aí, Maria Tudor. Ela é chamada de Maria Sanguinária. Se você quiser entender um pouco desse período, basta ler aquele livro, aqui no Brasil já tem publicado, o Livro dos Mártires, de John Foxe. Houve um período de ejeção de ministros, prisão, tortura, assassinatos. Estima-se que quase 2.000 deles sofreram esse tipo de perseguição. E essa mulher tinha como objetivo reinstalar o catolicismo em solo inglês. Lembra que ela foi afastada, lembra que ela tinha uma aversão ao protestantismo por conta das mudanças que haviam acontecido com seu irmão no trono, e ela era filha de Catarina de Aragão. Ela era neta de Isabel de Castela e de Fernando de Aragão, portanto, o catolicismo estava na medula dela. Mas ela também vem a falecer com 40 e poucos anos, e então assume esta mulher, Elizabeth I. E ela assume no período, e ela fica no maior tempo no trono da Inglaterra, chamada Idade de Ouro da Inglaterra, o reinado mais longo, e ela
a Elizabeth, ela empreende o que é chamado de acordo elisabetano. Qual é a preocupação dela? A Inglaterra estava dividida. Havia um grupo expressivo de pessoas que era protestante por convicção e também havia um grupo expressivo de pessoas católicas. Então havia uma tensão. Então ela promove esse acordo elisabetano, uma via média, digamos assim, e ela vai praticamente promover a estabilidade política e a tolerância religiosa no seu reino. E a Inglaterra está começando a surfar numa onda de prosperidade no período de Elizabeth. Na contramão de outros países que estavam bem avançados, como eu vou falar mais à frente, a Inglaterra, por conta dessas disputas religiosas, tinha ficado para trás. E no período de Elizabeth, a Inglaterra começa a avançar. E o ponto decisivo para esse avanço, que vai ser importante, para que no futuro a Inglaterra fosse, ouçam, o celeiro de missões do mundo, o grande movimento missionário do século XIX, era importante a ascensão da Inglaterra. Houve a batalha, a chamada Armada Espanhola, em 1588, né? Muitos barcos espanhóis que dominavam os oceanos, e a Inglaterra tinha tudo para ser derrotada fragorosamente, mas, acredita-se, por uma intervenção da providência, a Inglaterra venceu a Armada Espanhola, consagrando, portanto, Elizabeth. Ela morre sem deixar herdeiros, ela nunca se casou, daí a expressão Elizabeth a Virgem. Tanto é que os colonos ingleses, quando vão para Nova Inglaterra, quando atravessam o Atlântico, vão fundar lá as 13 colônias britânicas no Novo Mundo, uma dessas colônias é batizada em homenagem a Elizabeth. Virgínia, o estado da Virgínia em homenagem a Elizabeth. Pois bem, e aí, com a morte dela, acaba a dinastia dos Tudors. Tem até uma série sobre os Tudors, quem tiver estômago pode assistir, narra um pouquinho aí desses períodos todos, com Henrique VIII até a figura de Elizabeth. Mais à frente entra a dinastia Stuart, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Agora, o que é que nos interessa aqui? Enxergar o útero a partir do qual os batistas nascem. E aí, o importante é isso aqui, ó. Os puritanos e o movimento separatista. Você não vai conseguir entender a gênese batista sem entender o movimento puritano e separatista. O que é o movimento puritano e o separatismo inglês? Bem, basicamente, os puritanos, essa expressão puritano é um xingamento, uma palavra pejorativa à época, mas aponta para o fato de que dentro da Igreja da Inglaterra, com aqueles movimentos reformistas vindo do continente, já na época de Eduardo VI, não é? Sobretudo na época de Eduardo VI, e também ali no período de Maria Tudor, com aquela ejeção de pastores, e com Elizabeth também, uma tensão entre católicos e protestantes, os puritanos eram aqueles que entendiam que a reforma na Inglaterra não tinha sido completa, tanto na questão teológica, quanto na questão cultica, litúrgica, na questão de governo da igreja, por exemplo, e eles queriam purificar a igreja, daí foram recebidos como puritanos, essa expressão. E o Michael Henke, nesse livro, Os Batistas, né, os primeiros batistas, ele diz o seguinte: os batistas são filhos dos puritanos, um movimento com raízes que remontam à reforma europeia no século XVI. Portanto, os primeiros batistas, eles nascem desse movimento que sai da igreja anglicana, não é? Havia os puritanos que estavam na igreja e queriam fazer um trabalho de reformar com paciência, e outros diziam, não tem jeito, temos que sair, daí separação, um movimento separatista. E entre os separatistas, havia aqueles que estavam sendo vistos com a desconfiança, porque tinham os distintivos, entre eles os batistas. Mais à frente, eles foram inclusive perseguidos por alguns puritanos, por conta, por exemplo, da questão do batismo, de batismo de adultos, o que para a época era uma invencionice, causou muitos problemas, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E nós sabemos que a reforma protestante foi um movimento de renovação espiritual, primariamente, mas tinha fatores políticos por trás, econômicos, sociais, raízes intelectuais, e o fato é que esse movimento que começa na Alemanha, espalha-se pela Europa, vai à Inglaterra, a resistência na Inglaterra, e esse século XVI é um século de tensão, de muita movimentação. Mas, de fato,
É dentro do movimento puritano que eclodem essas igrejas independentes, né? Os presbiterianos, os congregacionais, os batistas, né? Mas aí no século XVIII, os metodistas, enfim, vários movimentos, e outros tão conhecidos que no decurso do tempo foram arrefecendo. O fato é que, no período de Elizabeth, daí o movimento puritano ganha força, né? Fica indignado com o que está acontecendo. A igreja era híbrida, ela era calvinista na sua teologia, mas erastiniana em sua ordem e governo. Essa ideia de erastianismo é a ideia do Estado sobre a igreja, uma espécie de cesaropapismo, né? E o movimento puritano quer promover uma purificação da igreja. E muitos deles tinham recebido influência do continente. Lembra, por exemplo, que John Knox estudou com quem? Com Beza, lá em Genebra. E outros mais buscaram refúgio no continente no período das perseguições na Inglaterra. Dois grandes nomes que sabem muito sobre o movimento puritano. O primeiro deles, que fez uma conferência anual, fazia uma conferência anual sobre isso, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, diz assim: o interesse principal do puritano é por uma igreja pura, uma igreja verdadeiramente reformada. O puritanismo começou com esse interesse por uma reforma completa, e isso levou toda a doutrina da igreja. Em outras palavras, o que o Dr. Lloyd-Jones está dizendo de forma cirúrgica? A teologia, ela vai ter uma dimensão prática, ela vai ter uma implicação para a doutrina da igreja, para a vida da igreja. Então não é simplesmente um sistema teológico hermeticamente fechado, aquilo vai ter implicação na vida da igreja. Então o puritano, à medida que ele ia aprofundando seu entendimento sobre algumas verdades centrais da fé cristã, especialmente no campo da soteriologia, ele queria mais. Ele queria que essas verdades tivessem impacto na vida da igreja, na sua doutrina e na sua prática. E o que ele estava vendo? Uma igreja que era teologicamente reformada, mas no culto havia elementos, como era comum à época, eles chamarem de papistas, não é? A indumentária do ministro, algumas práticas na liturgia que eram resíduos do catolicismo romano. Um outro notável também, que é o J.A. Packer, ele diz: define o puritanismo como um movimento dos séculos XVI e XVII na Inglaterra, que procurou reformar e renovar profundamente a igreja da Inglaterra, além do que era permitido pelo acordo elisabetano. Ou seja, o acordo, lembrem-se, é uma via média. Ela queria estabilidade política e tolerância no seu reino, que já estava desgastado por conta de tantos conflitos e tanto sangue em solo inglês. Mas os puritanos queriam uma reforma ampla e profunda. E o que vai acontecer? Essas reformas, essas mudanças acontecem de fato no século XVII. A história da Inglaterra, ela pode ser dividida antes e depois do século XVII. É o século divisor de águas na Inglaterra e, consequentemente, mais à frente, para todas as ilhas britânicas. E acontecem ali várias mudanças. Eu vou mostrar apenas algumas delas por conta do tempo. Vejamos aí as mudanças sociais. O que está acontecendo no continente? No continente está acontecendo há 2 séculos aquilo que é comum chamar de renascença. É um movimento de ad fontes, um retorno às fontes, na literatura, na pintura, nas artes de um modo geral, um retorno à valorização intelectual e o impacto disso na sociedade. Na Inglaterra também está acontecendo isso. E o século XVII vai reconfigurar a Europa. Nós temos lá um aumento de comércio internacional e florescimento da economia. O que está acontecendo no século XV? Os descobrimentos. E quem está na crista da onda? Portugal, Espanha, Holanda, enriquecendo-se à medida que vai descobrindo as rotas para o Novo Mundo, as rotas para as Índias. Então emerge o capitalismo europeu. E no caso desses países, Holanda, e agora vai acontecer na Inglaterra, é a classe média que está ascendendo. Porque nos países romanos, ibéricos, né, Portugal, Espanha, por exemplo, ficava a riqueza concentrada com a nobreza. Mas nesses outros países, entre os plebeus e os nobres, houve uma classe média que emergiu, que surgiu. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Acelerado o processo de desenvolvimento tecnológico. Tente imaginar um século XVI, sem GPS, o indivíduo num barco, atravessar o Oceano Atlântico, contornar o Cabo da Boa Esperança para ir para as Índias.
Impressionante como houve um desenvolvimento, exponencial crescimento urbano. Londres se torna a mais populosa cidade do mundo. O fluxo urbano de gente saindo do campo para a cidade, mudança no sistema de justiça alinhado com filosofias modernas, crescimento da classe média e as epidemias e catástrofes, o que também teve impacto na perspectiva religiosa das pessoas. A chamada peste de 1665, 80 mil pessoas morreram em Londres com aquela epidemia. Estão pensando que epidemia é coisa nova? Aconteceu muitas vezes na história. E o grande incêndio de Londres, 13 mil prédios destruídos na cidade, 1666, incluindo a Catedral de St. Paul, em Londres. Houve várias outras mudanças, na economia, nas ciências, políticas, religiosas. Repito, na economia foi a ascensão do capitalismo, a classe média subindo. Nesse livro, há um personagem que, de 100 batistas, 99 não o conhece, William Kiffen. Ele é um exemplo dessa mudança econômica. Quem é William Kiffen? Ele é uma pessoa simples, um cidadão comum, que está surfando nesse movimento econômico, começa a ganhar dinheiro como empresário, e ele se torna muito rico. Tanto é que o rei Charles II pede a ele um empréstimo. Até para você pensar nisso, no século XVII, o rei pedindo empréstimo a uma pessoa. Até uma história interessante que o rei pediu a ele 40 mil libras emprestadas. E ele era um homem inteligente, ele procurou o rei e falou: meu rei, eu não sou digno de lhe emprestar dinheiro, eu vou lhe dar 10 mil libras, como expressão de minha gratidão a Deus por sua vida. Aí quando saiu do palácio, ele falou assim: ufa, economizei 30 mil. Porque ele sabia que se emprestasse o rei não receberia, então ele deduziu que era melhor dar 10 do que emprestar 40. William Kiffen, um homem, um empresário riquíssimo. E outras coisas interessantes que eu vou falar sobre ele amanhã. Esse homem, do próprio bolso, resgatou 12 pastores batistas arminianos que iam ser queimados vivos. Ele pagou pela soltura deles, fiança. Então, isso reflete um pouco da economia pujante que estava enriquecendo, isso fazendo surgir uma classe média naquele período. Mudanças científicas profundas. Tente imaginar, por exemplo, no século anterior, com a astronomia, com Copérnico, Galileu, Kepler, Isaac Newton, né, sobre os princípios da matemática, da filosofia natural, Boyle na química, na medicina, um homem chamado William Harvey pesquisou e aprofundou o sistema circulatório do corpo humano, coisa impressionante. E nós estamos falando de vários instrumentos surgindo, barômetro, termômetro, telescópio, microscópio, aprofundamento de outros recursos, óculos, relógios, bússola, tudo isso acontecendo no século XVII. Mudanças científicas. E na política, uma mudança importantíssima. Qual era a perspectiva dessas monarquias? Elas eram monarquias absolutistas. Eles acreditavam piamente no direito divino dos reis. O rei era um delegado de Deus, que não podia ser contestado, que não podia ser contrariado. Ele estava ali como representante, ele era um vigário de Deus, ele tinha o direito de governar em nome de Deus. A monarquia absolutista. Agora, com essa classe média emergente surgindo, fruto desse capitalismo que está florescendo na Europa, mais pessoas vão tendo poder econômico e político, e essas coisas vão ser contestadas. Quando morre Elizabeth, a última da dinastia Tudor, inaugura-se um novo reinado com os Stuarts. James I era primo de Elizabeth, ele era o rei da Escócia. Então, ele que assumiu o trono, ele está vindo em direção ao reinado, à Inglaterra, ele unifica o reino da Escócia e da Inglaterra com o título de James I. E esse indivíduo, e depois o filho dele, Charles I, eles perceberam que essa classe que estava em emergência, avançando, crescendo, estava colocando em risco a autoridade e o poder deles. Eles tinham recurso, eles tinham autoridade, eles tinham conexões. Tanto é, isso é uma história muito curiosa, quando James está vindo, o rei Tiago I está vindo para a Inglaterra, os puritanos vão ao encontro dele com a famosa petição milenar. Falou: bem, agora Deus está nos abençoando. Por quê? Quem era Tiago I? Ele era presbiteriano. Tem algum presbiteriano aqui? Ele era presbiteriano. Os caras falaram: Deus está respondendo às suas orações, um presbiteriano vai assumir o trono da Inglaterra. Então agora está resolvido nossos problemas. E James I está vindo. Ele falou: não vou mudar nada, vai continuar do jeito que está. E o James I, o Tiago, não
deu vez para os puritanos e manteve com mão de ferro, inclusive aumentou as taxações sobre a classe média, o que criou dificuldades depois para o filho dele também. E o parlamento, que era majoritariamente formado de puritanos, foi levando cada vez mais aquilo com indignação, até que eclode uma guerra civil na Inglaterra. O parlamento contra as tropas do rei. E pela primeira vez, antes da Revolução Francesa, um rei é levado a julgamento, Charles I, e ele é executado. Ele e o arcebispo da Cantuária, um arminiano chamado William Laud. Veja como as coisas acontecem. Interessante. Quando James I está chegando para a Inglaterra, sabe qual foi uma das primeiras coisas que ele buscou fazer? Proibir a Bíblia de Genebra na Inglaterra. E alguém pode perguntar, mas por que um rei presbiteriano quer proibir a Bíblia de Genebra na Inglaterra? Por que razão? Por causa das notas de rodapé. A Bíblia de Genebra, se você observar, ela tem várias notas com tom críticos aos reis. E o próprio James, o rei Tiago, viu na Escócia a força dos puritanos, que diziam que o rei tem autoridade, mas não tem toda a autoridade. O conceito de liberdade, tanto é que basta observar, o calvinismo floresceu em repúblicas, não em monarquias. Observe como a política também interfere na forma como a fé é difundida. Isso é interessante, mais à frente a gente vai falar sobre isso. Bem, e aí tem a guerra civil, o rei é executado. Por um período, a Inglaterra se torna uma república, uma comunidade, sob o protetorado de um homem chamado Oliver Cromwell. Cromwell morre, o filho dele não consegue assumir, dar sequência ao governo, e aí acontece a restauração da monarquia com Charles II. Não sei se vai aparecer uma imagem aqui. Não. Volta lá. Com Charles II. E esse rei, que estava exilado na França, ele volta com mão de ferro. Ele então começa a perseguir mais uma vez os puritanos. É nesse período que você tem mais uma vez um movimento de ejeção, de expulsão, de aprisionamento, de torturas e morte de vários puritanos, de vários dissidentes, inclusive batistas morreram. William Kitt, ou melhor, o Benjamin Kitt, não é? Tem histórias dele sendo açoitado em praça pública, simplesmente por posicionamentos teológicos. Vocês já ouviram falar do John Bunyan? Vamos falar sobre ele aqui amanhã. John Bunyan passou quantos anos na prisão? 12 anos na prisão. Em que período? No período da restauração da monarquia, porque naquele período houve o chamado ato de uniformidade. O que é o ato de uniformidade? 1662. Todo cidadão tem que se conformar à igreja do Estado. Aqui na Inglaterra, Charles II está a dizer, só existe uma igreja oficial, que é a igreja anglicana. Quem não aceitar, que saia. Então, quem não aceitou essa conformação era chamado de não conformista, de independente. Foi nesse período que muitos foram para o Novo Mundo, foram para outras partes, e então ficaram na clandestinidade. Nós ouvimos muito entre os batistas reformados sobre a confissão de fé de 1689, correto? Confissão de fé de 1689. Essa confissão foi escrita em 1677. Por que ela é conhecida como 1689? Porque em 1677, batistas eram clandestinos. Qualquer pessoa que não fosse anglicana era clandestina. Havia um decreto para que aos domingos todo cidadão fosse a uma paróquia. Quem não fosse, a polícia ia investigar. Está usando máscara ou não está usando? Está indo na igreja ou não está? Então, havia uma investigação, havia lá um cancelamento. Até que a população não suporta mais, e aí um movimento, e aí chama-se Maria e Guilherme. Estavam no Ducado de Orange, na Holanda, e eles vêm e fazem a chamada Revolução Gloriosa. Gloriosa no sentido de que foi incruenta, não houve derramamento de sangue. Eles assumem o trono, em 1687, e fazem a declaração, em 88, perdão, de tolerância. E aí os batistas publicam um documento em 89. Então você tem agora um período de paz, de estabilidade, de crescimento impressionante da Inglaterra, e agora ela passa a ser uma monarquia constitucional. O rei não tem a última palavra, o parlamento é importante. Essa mudança que acontece na Inglaterra é fundamental. Então várias mudanças religiosas vão acontecendo nesse período, e aqui você tem 4 personagens importantes nesse período, né, ou 4 atores principais. A igreja da Inglaterra, né, que está vinculada à coroa, a igreja estatal. Lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, onde eu moro, tem uma igreja anglicana, lindíssima, né? Eu já fiz um casamento naquela igreja,
E não sei se você sabe disso, mas uma igreja anglicana é território inglês, é uma embaixada. Se alguém cometer algum crime e entrar numa propriedade da igreja anglicana, você não pode chegar ali. Aquilo é um pedaço da Inglaterra. O pastor anglicano recebe direto dos cofres do Estado. E nesse período, esse ator está presente, a igreja anglicana, a igreja oficial do Estado da Inglaterra. Um segundo grupo, os puritanos, são divididos em dois grupos. Os reformadores internos, que é aqueles que não queriam se deixar da igreja anglicana, eles queriam reformá-la, eram pacientes. E havia os separatistas, não, chega, não dá mais, está muito corrompida a doutrina e a prática, vamos nos movimentar no sentido de sair dela. E muitos saíram. E havia os presbiterianos, que estavam muito influentes no parlamento e queriam realmente um modelo presbiteriano de governo. Tanto é que no período do protetorado inglês, a igreja da Inglaterra foi uma igreja presbiteriana, no seu formato, na sua forma de governo. E os dissidentes, quem eram os dissidentes? Eram aqueles grupos menores que eram inclusive perseguidos pelos separatistas, dentre os quais os próprios batistas, né? É uma coisa muito triste, mas isso aconteceu. Há histórias bem interessantes sobre o John Owen, eu respeito muito o John Owen. Thomas Goodwin, John Owen, eles tinham grande capacidade intelectual, erudição, mas eram homens também, ao mesmo tempo, muito piedosos e tolerantes. Por exemplo, o Owen, ele patrocinou do próprio bolso as obras do John Bunyan. Ele que chegou a ser vice-reitor da Universidade de Oxford. E Bunyan, por não ter formação, né, ele era um funileiro, uma pessoa simples. As pessoas dizem, mas por que você está se associando com um homem tão simples, da ralé? E o Owen dizia, eu daria tudo para ter a piedade, a capacidade desse homem de escrever essas obras. Essas obras precisam ser publicadas. Então, se hoje a gente acessa o Peregrino e outras obras de Bunyan, boa parte disso se deve a Owen. E quando os batistas na América do Norte, né, ali naquele período da Nova Inglaterra, estavam sendo perseguidos por congregacionais por causa do batismo, que é um distintivo batista, Owen e Goodwin escrevem uma carta, não persigam nossos irmãos batistas. Eles têm convicções que são bíblicas e que têm que ser toleradas. Owen, para escândalo de alguns congregacionais, na verdade eu diria, foi um batista não admitido, não é? Ele era extremamente alinhado com algumas proposições batistas. Então, esses eram os atores daquele período. Pois bem, agora, o que tem a ver isso com os batistas? Quem são os batistas? E aí, essa história dos batistas, ela não é consensual, né? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente 3 possibilidades, embora eu acredite piamente na perspectiva do movimento puritano, separatista, mas a história não é consensual. E tem esse autor que diz o seguinte: quem são os batistas? Ou, mais apropriadamente, o que são os batistas? Qualquer uma dessas perguntas acende um intenso debate tanto entre batistas quanto entre não batistas. Alguns sustentam que os batistas seguem um padrão neotestamentário da vida da igreja, e assim, as igrejas batistas têm suas origens na era apostólica, teoria sucessionista. Contudo, outros argumentam que os batistas eram essencialmente um desdobramento do movimento separatista não conformista da Inglaterra pós-Elizabeth, e que os batistas pertencem, portanto, à vertente congregacional do protestantismo. Uma terceira escola de pensamento modificou o argumento das origens inglesas e oferece evidências de que os primeiros batistas foram influenciados pelo movimento anabatista, anabatista, por meio do contato com os menonistas holandeses no início do século XVII. Então, esse aqui é um professor canadense, um historiador, que está apontando aqui essas 3 teorias sintetizadas aí nesse parágrafo. Qual o ponto? Quando você ouve a palavra batista, de onde vem essa palavra? Bem, não há consenso. Imediatamente, alguns podem pensar, bem, isso tem a ver com os anabatistas, né? Parece que, na verdade, só tirou o A e ficou batistas. Então, provavelmente, vem dos anabatistas, mas não é bem assim.
Os primeiros nomes, eu vou falar sobre eles amanhã, o John Smith, Thomas Harris, dois ingleses puritanos, portanto, conectados à tradição reformada, saem da igreja da Inglaterra, naquele período de conflitos e perseguições, vão para a Holanda, que era refúgio por ser tolerante e, mais do que isso, era um país que atraía as pessoas pela prosperidade. A Holanda, um país que pelo menos tem 3 estados que estavam submersos, não é? E eles conseguiram, por conta das tecnologias, dos diques, né? A Holanda é um fenômeno impressionante. Então a Holanda, ela atraía gente de várias partes do mundo, ainda hoje. Então eles foram para lá por conta da tolerância religiosa, da prosperidade econômica em curso na Holanda. Mas esses nomes que vão para lá, nós vamos ver isso mais à frente, eles organizam o primeiro movimento documentalmente chamado de batistas, né? Porque eles defendiam, obviamente, o batismo de adultos, daqueles que professam sua fé. Né? Então, esse é o primeiro elemento. E alguns dizem assim, mas não, tem também a possibilidade desses batistas, na verdade, terem sua raiz lá no Novo Testamento. É o sucessionismo, que dá a ideia de que no decurso dos anos, no decurso dos séculos, sempre houve batistas que tiveram nomes diferentes, mas que foram fiéis à igreja do Novo Testamento. E um grupo dizendo, não, documentalmente apenas podemos provar uma raiz no movimento puritano separatista. Portanto, existem 3 teorias, elas estão aí. O sucessionismo, o movimento anabatista e o puritanismo e o separatismo inglês. A primeira, o sucessionismo, eu diria, não é uma teoria, é uma lenda landmarquista. Por quê? Não se tem fundamento, é inconsistente, embora muito popular. Então, volto a dizer, é a ideia de que sempre houve uma linha de homens e mulheres, sempre houve uma igreja no decurso da história, que tiveram nomes diferentes, mas que tinham os princípios do que nós chamamos hoje de uma igreja batista. E no século XIX, alguns tentaram construir, ou eu diria, apresentar de modo consistente essa teoria, a chamada JJJ, né? Essa teoria muito conhecida e que ganhou espaço muito aqui no Brasil por meio de um livro chamado Rasto de Sangue, de um homem chamado J.M. Carroll. Então, lá nos Estados Unidos também tinha o James Grave. Então, era no sul dos Estados Unidos, uma corrente muito forte, que ainda hoje é prevalecente em muitos círculos batistas, né? E o landmarquismo, essa expressão landmarks, né? As chamadas velhas marcas, né? Era um espírito muito sectário que queria provar que os batistas, e somente os batistas, estão certos e que são a igreja verdadeira, que tem uma linha ininterrupta no decurso do tempo. Isso foi muito forte nos Estados Unidos e também ganhou espaço aqui no Brasil. Eu lembro que alguns anos atrás, eu recebi de um senhor da nossa igreja, muitos anos atrás, um artigo de um vulto denominacional aqui no Brasil, que escreveu 10 razões pelas quais um batista não é protestante. E a argumentação dele é landmarquista, a ideia de que os batistas não têm a sua origem no movimento que eclode no século XVI e XVII, mas tem suas raízes nessa teoria landmarquista que é o sucessionismo. Isso é muito forte ainda em muitos círculos. A origem anabatista, né? Anabatista é um termo pejorativo praticamente, era um xingamento, porque era significava rebatizadores. Porque, observe, quando a gente fala de reforma protestante, a gente está falando da reforma magistral, mas houve reformas. Uma dessas reformas é chamada de reforma radical. E o anabatismo era bem multifacetado. Você tinha o anabatismo pacifista, vinculado a um homem chamado Menon Simons, que vai ser importante na formação daquela igreja batista geral arminiana na Holanda. E tem os anabatistas radicais. Lembra daquele movimento do século XVI? Muitos deles morreram na Alemanha, muitos deles morreram na Suíça, perseguidos inclusive por igrejas reformadas. Bem, então o anabatismo, esse movimento que busca radicalmente romper com a igreja romana e que não aceita tudo que as igrejas reformadas estão propondo porque querem um retorno ao padrão do Novo Testamento. E naquela época,
você não era registrado no cartório da cidade, você só era gente depois do batismo. Então, não batizar um bebê era uma atitude de subverter a ordem. Então, os anabatistas foram perseguidos porque o que eles estavam propondo, o batismo de adultos, era uma coisa realmente muito complicada para aquele período. Então, os anabatistas são conhecidos por esses distintivos. Agora, aí dizer que o batista ele é herdeiro dos anabatistas, eu diria, como diz, por exemplo, o Dr. Reik, que existe um parentesco, que de fato existem influências do anabatista sobre os batistas que surgem no século XVII, mas não há uma correlação orgânica. Tanto é, e vou mostrar para vocês aqui, antes dessa confissão de fé de 1689, foi publicada uma chamada Confissão de Fé das Igrejas Inglesas de 1644. Veja como é que eles começam o preâmbulo dessa confissão de fé. Olha só. A confissão de fé de 7 congregações, Igreja de Cristo em Londres, que comumente, mas injustamente são chamadas de anabatistas, publicada para a reivindicação da verdade, da informação dos ignorantes. Da mesma forma, para a remoção dessas aspersões que são frequentemente, tanto no púlpito quanto na imprensa, lançadas injustamente sobre elas. Ou seja, um grupo de 7 igrejas em Londres produz essa confissão de fé e começa dizendo: olha, nós não somos anabatistas. Nós somos comumente chamados de anabatistas, mas nós não somos anabatistas. Por quê? Naquele período estava circulando um documento na Inglaterra mostrando os crimes que alguns anabatistas estavam cometendo no continente. Além do movimento iconoclasta, de subversão da ordem, do radicalismo, essa questão do batismo, não batizar uma criança, apenas o adulto, isso realmente era bem complicado. E circulou essa documentação na Inglaterra, então eles haviam uma ojeriza em relação aos anabatistas. Então os batistas disseram: olha, nós não temos parentesco, nós não somos anabatistas. E esse documento, a Confissão de Fé de 1644, se você fizer a leitura dela, ela está toda ela documentada naquilo que a gente pode chamar de ortodoxia reformada. Os primeiros batistas, como a gente vai ver, os batistas, sobretudo os batistas particulares, eles eram reformados, plenamente reformados. Tem os distintivos no campo das ordenanças, no campo do culto, algumas questões, disciplina, forma de governo, mas daquelas questões centrais das doutrinas e na soteriologia, os primeiros batistas são reformados. E aí nós temos vários pensadores que vão apontar nessa direção. Por exemplo, Thomas Crosby, que foi o primeiro grande historiador batista, né? Inclusive o genro de Benjamin Kitt, Kenneth Latourette, August Strong, e mais recentemente os maiores historiadores batistas são Timothy George, Thomas Neros, Michael Reik. Eles defendem que há uma relação entre os batistas e o movimento puritano e separatismo inglês. Então, tem aqui uma frase do Reik, olha só o que ele diz: os batistas são filhos dos puritanos, um movimento com raízes que remontam à reforma europeia no século XVI. Então, esse pano de fundo do século XVI, início do século XVII, é fundamental para a gente conhecer essa herança reformada. Não é? Quem são esses homens, o que eles pensam, o que eles creem e como essas igrejas floresceram a ponto de ser a maior igreja protestante nos Estados Unidos, por exemplo. E aqui, irmãos, eu queria fazer algumas aplicações para nós, e eventualmente, se for o caso, pastor André, abrir para eventuais perguntas. Quais são as aplicações? A primeira delas é a seguinte: a história da igreja é marcada por caminhos e descaminhos. Existem sombras e luzes. Portanto, não devemos romancear a história. Aquilo que eu já havia dito no início. Então, quando a gente olha a história da igreja de um modo geral, existem páginas bonitas e existem páginas feias. Existem coisas agradáveis de ler e coisas indigestas. Então não podemos romancear a história. Isso vale para qualquer período da história da igreja. Quando alguém diz assim: bem, nós temos que voltar para a igreja do Novo Testamento, eu pergunto: mas qual é a igreja do Novo Testamento que você quer voltar? A igreja dos Gálatas? Na Galácia?
que havia abandonado o evangelho da graça e tinham sido enfeitiçados por outro evangelho que não é o evangelho, para a igreja de Corinto, que Paulo diz: olha, vocês estão falhando, vocês não estão disciplinando as pessoas. Tem um rapaz na igreja que está tendo um caso com a mulher do seu pai. Igreja de Corinto, divisões. A igreja em Tessalônica havia pessoas que tinham cruzado os braços, pediu demissão, estava em casa esperando Jesus voltar. Paulo diz: quem não quer trabalhar, que não coma. Então observe, até mesmo a igreja do Novo Testamento é uma igreja, como disse Lutero, seguindo Agostinho, é uma igreja mista. É uma igreja que, de fato, tem luzes e sombras. Então, romancear a história é um perigo. E quando a gente vai para o século XVI, os reformadores, essa tem sido uma crítica muito comum, não é? Os reformadores, todos eles tinham nódoas, né? O Lutero, por exemplo, a conivência dele com a bigamia do príncipe Filipe de Hesse, a postura dele em relação aos próprios anabatistas, os chamados camponeses, não é? Enfim, e outras situações mais da vida dele, que apontam que era um homem como eu e você, que tinha virtudes e também tinha fraqueza. Então, quando a gente olha para a história, a gente tem que observar isso. O Michael Hake, num livro que a gente vai publicar, A História dos Batistas, da Inglaterra ao Mundo, ele toca num assunto que muitas vezes a gente ou não conhece ou passa pano, que é, por exemplo, a relação estreita que existe entre protestantes no século XIX e a escravidão, a segregação no sul dos Estados Unidos. Não é? Teólogos que usaram uma argumentação teológica para defender a escravidão. Homens do seu tempo, homens que falharam, que precisam ser vistos no seu tempo, no seu contexto, mas que nós não podemos ignorar as fraquezas dele também, porque a gente aprende com os acertos e desacertos. Quando a igreja começa a idealizar pessoas, idealizar igrejas, idealizar movimentos, ela incorre em erro, porque todos nós, sejamos honestos, todos nós temos as nossas fraquezas. Então, se você começa a ser objeto de uma idealização infantilizada, você começa a falsear a realidade, para sustentar o que você não é. Então, o estudo da história honesto e íntegro tem que examinar os fatos como eles são, e fazer a leitura dentro do seu tempo, no seu contexto, e aprender com os seus erros e seus acertos. Pois bem, um outro ponto importante: a providência é soberana e usa os mais variados meios para cumprir os seus propósitos. Essa doutrina, a doutrina da providência, volto a dizer para vocês, a boa doutrina, ela sempre terá um corte aplicativo, uma desembocadura prática. Então, vejam essa doutrina, providência, sistematizada por Santo Agostinho. Qual o ponto? O Deus que criou, sustenta e dirige toda a história. Para nós cristãos não existe acaso, sorte, azar, força impessoal. Os titãs cantam: o acaso vai te proteger. Isso é tolice, isso é mentira. Não existe acaso, sorte, azar, infortúnio. O que existe é a mão invisível, a providência dirigindo todas as coisas, inclusive os maus acontecimentos. Isso traz um profundo sossego ao coração, porque, observe, como a teologia é prática, quando a gente olha no campo horizontal, por exemplo, essa situação que está vivendo hoje no mundo, que é uma situação global, olhar nessa perspectiva horizontalmente é desesperador. É um mundo de falseamento, de construção de narrativas, de forças poderosíssimas controlando, manipulando, assassinando, dominando. E a gente olha e diz: até quando? Como é isso? E aí a gente precisa trazer a memória que a providência é quem rege todas as coisas. A mentalidade do profeta Daniel: é o Senhor quem estabelece reis e destitui reis. É o Senhor quem governa a história. Domingo passado eu preguei na igreja e comecei o sermão lembrando aos irmãos, ali no Jardim Botânico, que quando Roma foi invadida, começa no ano 410, com Alarico, o Godo, um dos povos bárbaros que viviam fora dos limites do império, era impensável um bárbaro invadindo a cidade de Roma, e aconteceu no ano 410. E no ano 476 foi deposto o último imperador romano ocidental, Flávio Aécio, por Odoacro, também um outro povo, um outro rei bárbaro. E aí a notícia correu o mundo: Roma ocidental caiu. E Jerônimo, o homem que traduziu a Bíblia para o latim, lá em Belém, estava no Oriente Médio,
Do lado da igreja da Natividade tem a igreja de Santa Catarina, embaixo da igreja o escritório de Jerônimo, uma coisa linda, lá estão os restos mortais. Aqui está o presbítero e doutor da igreja, São Jerônimo. E ele de Belém escreveu, quem poderia imaginar? Roma caiu, não é? As igrejas onde antes havia muitos cristãos adorando o Criador, agora são montões de cinzas e ruínas. Jerônimo impressionado com o inimaginável, Roma caiu. Mas no norte da África, na cidade de Hipona, Agostinho faz o inverso. A cidade está cercada pelos vândalos. Sempre a expressão vândalo. O que é o vândalo? Um destruidor, um violento, um homem cruel. As tropas bárbaras dos vândalos. Eles vêm dominando o norte da África, Cartago, e chegam nas portas de Hipona. Cercam a cidade, fazem um cerco. Agostinho está lá dentro. Ele falece no dia 28 de setembro, 28 de agosto de 434. E antes de morrer, Agostinho escreve para a sua igreja, ele está num quarto, numa situação bem delicada de saúde, e ele escreve que reinos são instituídos e destituídos. Mas há um rei que está vindo, cujo reino jamais será destruído. Roma pode cair, mas quem governa a história é o Senhor. Isso traz profunda paz. E quando a gente vai olhar a história da igreja, em particular a história dos batistas, né, a gente fala, só pode ser a providência favorecendo, abençoando. Isso traz profunda paz ao coração e grande encorajamento para nós todos. Saber que a providência rege e governa a história. E uma outra aplicação final, o sofrimento cristão pode ser um instrumento para promover o crescimento da igreja. Muitos derramaram suor, lágrimas e sangue para promover a edificação da igreja. Você pega, por exemplo, homens como William Tyndale, que eu falei ainda há pouco, né, sendo queimado vivo. Tantos mártires na Inglaterra, em outras partes da Europa, dando a sua vida pela causa do Evangelho, quanto sofrimento, e ainda hoje. Este caso, por exemplo, do Afeganistão, quantos cristãos anônimos, desconhecidos, sofrendo por conta da sua fé em Jesus Cristo. Mas, como lá atrás, bem disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, por vezes, Deus usa o sofrimento como instrumento para promover o crescimento da sua igreja. E essa é uma aplicação que a gente não pode deixar de pontuar. Porque esses primeiros batistas, né, que fugiram para a Holanda e depois voltam para a Inglaterra, e os primeiros anos do século XVII, naquele período com Charles II, sobretudo, grande perseguição, aqueles homens perseveraram. E eles, como John Bunyan, por exemplo, 12 anos numa cadeia, simplesmente por defender princípios e sua fé. Mas observe como a providência usou esse sofrimento para promover o crescimento da igreja, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E aí o século XVIII é um século complicado também, mas o século XIX se transforma no grande século das missões e pela primeira vez na história, o cristianismo se torna uma religião global a partir do século XIX, século XX, graças ao movimento batista, o movimento missionário levantado por William Carey e a primeira sociedade missionária em 1792. Isso me leva, portanto, a um texto que está lá no livro de Salmos, Salmo 90, verso 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos ler juntos? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pois bem, muita informação, muito número, muita data. O que você deve guardar? Amanhã, sob a graça de Deus, vamos pensar sobre os batistas gerais e particulares, sobre a teologia dessa igreja, que não uma nasceu dentro da outra, não é um racha de... A igreja reformada não nasceu de dentro da igreja arminiana, como alguns pensam. São dois grupos que são batistas, mas são distintos. E como esse movimento surgiu e como ele floresceu no século XVIII e XIX. Você é nosso convidado para estar aqui amanhã, com a graça de Deus. Pastor André.